Olá, aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje, terça-feira, dia 3 do mês de novembro do ano de 2016, finalmente não olhei pro calendário, né? Eu tô começando a fazer essa terapia de não olhar pro calendário para falar a data, tentar procurar lembrar a data antes para falar aqui no vídeo, sem poder olhar no calendário, né? Mas tudo bem, tudo vai ficar bom aos poucos. Bom, o assunto que eu vou falar hoje seria dicas ao Enem, né? Nesse final de semana, no dia 5 e 6, né? Sim, ó, eu olhei pro calendário, mas eu tive que olhar. 5 e 6 de novembro vai ser realizado o Enem 2016 em todo o Brasil. Apesar que algumas escolas aqui do Brasil, sobretudo no Paraná, podem correr o risco de não ter o Enem por causa das ocupações, porque várias escolas que foram ocupadas vão servir de locais de realização de provas, né? Do Enem, assim como esses locais não foram usados como era para ser usado como locais de votação, né? Nas eleições no ano passado, segundo turno, e acabaram não sendo usados. Mas aqui eu vou falar mais de dicas, né, do Enem. Eu já tenho uma experiência de Enem. Eu só fiz uma vez o Enem em 2009, já faz 7 anos. De lá pra cá eu fiquei lembrando de algumas coisas, né? Algumas coisas ficaram na minha cabeça, algumas dicas ficaram na minha cabeça, ou seja, coisas parece que não mudaram, né? De lá pra cá, nesse sentido. Bom, primeira dica que eu tenho pra dar é procurar estudar antes. Durante 2 semanas, procura estudar e 2, 3 dias antes, faça uma revisão do que, por exemplo, procura ver o que pode, né? Parece que há disponível na internet informações do que pode cair na prova e qual vai ser o texto, né? Qual vai ser o texto, o tema da redação. Bom você estudar e checar. E outra, e o texto, você vê o tema e já começa a bolar na sua cabeça, faz um rascunho e na sua cabeça o que você quer colocar no tema. Então você faz primeira parte da história, o início da história, depois a conclusão e o fim do texto, né? Aí faz esse texto, leia esse texto, procura ler esse texto direto, né? Se não quiser escrever, digita no computador, imprima, lê esse texto. Aí chega no dia do Enem, esquece, joga fora isso aí, se não leva esse texto, esse rascunho para a escola, para o colégio, para a prova do Enem, esquece. Tenta ver se você lembra da sua mente a redação. Eu aposto que do que você leu, do que você escreveu, e você colocar lá na prova, eu tenho certeza que você vai arrebentar. Tipo, olha a dica. Vamos supor que isso aqui é um texto. Isso aqui não é o texto, isso aqui é um texto. Você escreve o texto. Vamos falar de juventude, por exemplo. Aí você escreve o texto falando da sua juventude. Não é o tema do Enem, acho que é um outro tema, mas tudo bem. Vou dar um exemplo, tá? Aí você escreve o tema tal. Aí você lê. Ou você digita, imprime, ou você lê. Você vai lendo, treinando, porque na hora que você vai escrever, você vai lembrar do que você vai escrever. É um treinamento que eu estou dando de dica. Na hora que você vai escrever o texto na prova do Enem, você já vai saber o que você vai escrever. É muito ruim quando você vai fazer uma redação e você não sabe o que você vai falar. Então você vai ficar pensando lá e você começar a quebrar a cabeça, fica uma coisa tensa. Eu acho que é bom você treinar antes, e principalmente nas perguntas, você procurar ver o que pode cair e já estudar para ser mais ou menos o que pode cair porque normalmente no Enem é muito escolha, né? Eu gosto muito de prova de muita escolha, eu prefiro mais prova de que você vai lá analisar lá, escrever lá as alternativas, do que você vai lá e ter que escrever por extenso. Eu acho isso um saco. Na escola era assim. Eu gostava muito na época que eu fazia o ProJovem, que as provas eram múltipla escolha, né? Eu achava isso o máximo, cara. E no vestibular é assim, no Enem é assim. Porque você vai olhar as perguntas e aí você tem que analisar, você tem que ver realmente o que faz sentido. Fica mais fácil assim, né? Se a pessoa errar, então porque, né? Então a dica é essa,
Procura ter calma, tá? Procura ter calma na prova. Vão ser 4 horas aproximadamente de prova. O mínimo é 3 horas que o responsável pela sala, que não é o professor, é um monitor, vai te segurar lá dentro, tá? Vai ser um mínimo 3 horas e meia. Então você tem que pegar a prova, relaxar e botar na sua cabeça. Eu tenho 3 horas para fazer tudo isso. Você tem que ler primeiramente. Antes de você pegar a prova, você já lê, dá uma lida em todas as provas, todas as páginas da prova. Todas. Você faz tipo igual o programa faz quando apresenta aqui os destaques de hoje. Hoje vamos falar de caderno, vamos falar de lixeira, vamos falar de telefone, vamos falar... E tipo, imagina que você está num programa, imagina que você está vendo um programa e você vai ver os destaques, ou seja, o que vai ter na prova. Aí depois começa a prova em si. Imagina que fosse um programa. Começando a prova em si, você vai analisando as provas, né? As perguntas. É o seguinte, a prova é dividida em 2 dias. Então, no geral, o Enem vai ter 8 horas. Só que é dividido 4 no sábado, 4 no domingo. Por que eu falei 3 horas e meia? É o tempo mínimo que você pode, que o monitor vai te segurar. Então, vai te segurar lá 3 horas e meia. Então, você vai ter 3 horas e meia para fazer a prova. Beleza. Aí, você tem um máximo de 4 horas. Então, depois de 4 horas, você não fez a prova, aí um abraço, já era. Foi pro vinagre o ano todo que você estudou. Né? Procura assim, ter calma, mas não ser lento, devagar, quase parando. Tem que ter um pouquinho de uma rapidez. Né? Procura mesmo não fazer a prova muito rápida, mas também não fazer a prova muito longa, para chegar nas 4 horas. Né? Eu lembro que quando eu fiz em 2009, a redação era domingo, e as outras provas e as outras matérias eram no sábado. Talvez é isso que vai acontecer. Outra dica que eu tenho é, por favor, você pode levar alguma coisa para comer. Eu tenho uma dica que seria bom levar uma barra de chocolate. Qualquer barra de chocolate. Eu sei que muita gente está gostando dessa ideia. Ô, chocolate, que maravilha! Mas porque o chocolate tem fibra, né? Chocolate, o chocolate, por mais que ele tenha lá o elemento químico, ele faz você ficar ligado. Porque o chocolate, assim como a Coca-Cola e o café, te faz você ficar ligado. Não te dá sono, te dá aquela ligada, que é o que você vai ter que precisar nessas horas, né? Então você vai ficar ligado. Uma dica, leva água, tá? Leva água e leva suco. Ó, chocolate, água e suco. Evita levar sanduíche, essas coisas mais gordurentas. Leva chocolate, porque chocolate vai fazer você repor e você não vai sentir fome. E procura, antes de você chegar na escola, almoçar, comer alguma coisa antes. Eu sei que a ansiedade é muito grande, eu sei disso, eu passei por isso. Mas procura comer antes de ir para a escola, tá? Colégio. Detalhe, a prova começa 1h da tarde. Procura chegar 1 hora antes. Põe na sua cabeça, em vez de você querer chegar a 1h da tarde, programa a sua cabeça que você vai chegar ao meio-dia. Por quê? Você vai chegar 1 hora antes. É bom que você ficar lá, você procura saber qual é a sala que você vai fazer a prova, né? Ou seja, aí você vai mais calmo. Antes, procura chegar na sala de aula antes da prova, que você pode chegar antes. E para evitar o estresse, evitar a fadiga, né? Como diz o Jaminho Carteiro, evitar a fadiga. E aí você chegar lá e relax, tranquilo, de boa, só esperando a prova, aí sim, para você arrepiar na prova. É uma dica que eu tô dando, né? Uma vez, cara, quando eu fui em 2009, eu fiz a besteira de mudar. O primeiro dia eu fui no caminho certo, aí fiquei meia hora antes de começar a prova. No segundo dia, eu fui para um outro caminho, cara. Pô, demorou, caraca, quanto tempo, cara? Demorou, faltava 15 minutos para a prova, 15 minutos, né? Mas ainda bem que era no mesmo bairro que eu morava, então daria para chegar um tempo pequeno. Se você mora longe, aí sim você teria que... Então procura essas dicas, né? Não vamos procurar não chegar atrasado, tá? Eu sei que tem gente aí que
que pode virar piada porque chegar atrasado, mas vamos montar um planejamento, tá? De você chegar, por exemplo, vou sair de casa, minha prova vai ser 1 hora, eu moro, por exemplo, uns 10 quilômetros do local de prova, procura chegar antes. Sempre faz um planejamento antes. Se você procurar comer em casa, beleza. Se você puder comer em algum restaurante, alguma lanchonete, come, arrepia, né? Come alguma coisa antes, né? Mas de preferência, deixa um chocolate, uma água, que você vai ter sede, você não vai ter como sair de lá, né? Procura comer coisas leves para você não ter necessidade de sair do local de votação para ir para o banheiro, que aí é muito ruim, né? Os monitores vão ficar de olho, né? É melhor você procurar ficar sentado na cadeira pelo menos 4 horas ou 3 horas e meia. Outra dica, leva caneta, tá, pessoal? Caneta, caneta, o RG, né? E o comprovante de inscrição do Enem. Mas a caneta, principalmente, se você não tiver a caneta, você vai se fuder de verde e amarelo. Eu lembro que eu esqueci, eu trouxe a caneta no primeiro dia, aí eu esqueci a caneta no segundo dia, eu tive que comprar uma caneta, né? Aí eu acho que a caneta eu deixei, não sei o que aconteceu com a caneta, mas leva a caneta. Caneta é um artigo de ouro, leva, né? Outro, evita levar celulares. Uma dica aqui, quando começar a prova, faça o seguinte, desliga o celular, põe o celular num local, numa bolsa tal, e de preferência, que os monitores vão sugerir, tira a bateria do celular, que você vai ter certeza que você não vai receber SMS com resposta como muitos filhos da puta recebem, tá? Essa é a dica para você fazer o Enem sem problema, sem transtorno, né? Vamos fazer a prova sem se preocupar, vamos relaxar. É o mesmo esquema do vestibular, né? O Enem não deixa de ser um vestibular, né? É o mesmo vestibular praticamente. Hoje está sendo válido como vestibular, né? Então vamos estudar, não tenha medo do Enem, né? Essa é a dica aqui do canal Suquita. Existe boatos aí que dizem que o Enem pode ser suspenso. Eu não acredito que seja suspenso. Tanto é que eu estou fazendo esse vídeo já dizendo que o Enem vai ser na próxima semana, nesse final de semana, tá? Próxima semana não, nesse final de semana. Só que nas escolas que foram ocupadas, aí sim o Enem vai ser adiado para dezembro, dia 3 e 4 de dezembro. Isso nos locais aonde foram ocupadas as escolas, no Paraná e em Minas, tá? Você que é de São Paulo, Rio de Janeiro, outros lugares que não teve ocupação aí do Brasil, o Enem vai acontecer por enquanto normal, tá? Normal. Mas se tiver uma novidade de adiamento do Enem, amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou falar sobre isso. Mas por enquanto, eu tô falando como se o Enem irá acontecer no dia 5, 6 de novembro, tá? Bom, abraço para vocês, que Deus esteja de coração. Mais um vídeo de utilidade pública para vocês, meus assinantes aqui do canal.